Oi pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula 16 da frente A. A gente vai falar de mais uma organela citoplasmática e vamos falar de plastos. Nessa frente A, a gente tem falado das organelas celulares, das organelas citoplasmáticas, né? Então hoje é a vez dos plastos, galera. Plastos tem dois tipos, tá? São bolsas existentes em células de quem? Vamos começar assim, né? Os plastos existem nas células dos vegetais, tá? São bolsas citoplasmáticas, e existem nas células de algas, mas nas algas eucarióticas, nas algas protistas, tá? Aquela alguinha lá, cianofícia ou cianobactéria, não tem organelas exceto ribossomos, tá? Então elas não têm plastos, elas têm pigmentos lá, clorofila, que ficam dispersos em dobrinhas da membrana plasmática lá no citoplasma, ok? Então, estamos falando de plastos, organelas existentes em células vegetais e algas eucarióticas. Muito bem, galera, existem dois grandes grupos de plastos. Existem os leucoplastos e os cromoplastos. Pelo prefixo, a gente pode ter uma ideia, né, do que os leucoplastos são bolsas incolores, esbranquiçadas. E os cromoplastos, cromo lembra a cor, né? São plastos, são bolsas que contêm pigmentos coloridos. Então, para que servem esses plastos? Então, vamos começar ali pelos leucoplastos. Como são estruturas esbranquiçadas, a função deles não é dar cor, não tem relação com a cor, e sim com o armazenamento de estruturas, de substâncias. Então, assim, os leucoplastos armazenam várias substâncias produzidas pelas plantas e pelas algas. Por exemplo, o amido, proteínas, lipídios, né, são armazenados dentro dessas bolsas. Tanto é que depende do material que é armazenado, o leucoplasto recebe o nome que deriva dessa substância armazenada. Exemplo, existem leucoplastos que armazenam muito amido, então eles são chamados de amiloplastos. Existem leucoplastos que armazenam muita proteína, então são os proteoplastos. Existem leucoplastos que armazenam lipídio, óleo produzido pelos vegetais, tá? São os lipoplastos ou oleoplastos, ok? Então, esses nomes que você perceber lá na sua apostila são nomes dos leucoplastos, de acordo com o material que eles armazenam. Gente, esses leucoplastos estão presentes nas raízes, nas células, né, de raízes, dos caules, dos frutos, das sementes, tá? Então, eles ficam nesses órgãos vegetais. Já os cromoplastos, eles armazenam pigmentos coloridos. Esses pigmentos podem ser proteicos, podem ser lipídicos, e esses pigmentos têm a ver com a absorção da energia luminosa, né, que é não só a clorofila que absorve, esses outros pigmentos também absorvem, são pigmentos acessórios, né, da clorofila, mas também uma segunda função também é dar cor, aquela cor bonita, né, exuberante que a gente vê nos vegetais e nas algas, tá? Então, depende também o tipo de pigmento que esses cromoplastos armazenam, eles também recebem nomes diferentes. Então, por exemplo, o eritroplasto, eritro quer dizer vermelho, pimentões maduros, tomates maduros, então essa cor vermelha bonita que esses vegetais têm é por causa do licopeno, é um pigmento vermelho dentro desses cromoplastos chamados eritroplastos, tá? Por exemplo, o pimentão amarelo, né? A xantofila, são os xantoplastos. Os xantoplastos são cromoplastos que armazenam pigmentos tanto amarelados, que é a xantofila, como alaranjados, que é o caroteno. Então, a cor de cenoura, né? Essas cores amareladas, alaranjadas que os vegetais possuem, se deve aos xantoplastos contendo esses pigmentos, tá? As algas, por sua vez, também tem a rodoxantina lá, que é um pigmento vermelho, né? Nas algas rodófitas, tem as algas feófitas, que tem o pigmento feofeína, que dá uma cor meio parda para elas, mas isso em relação às algas a gente vai ver mais tarde, tá bem? Então, é só para você saber aqui que esses plastos têm essas funções diferentes. Então, os leucoplastos armazenam substâncias nutritivas e os cromoplastos, além de absorver energia luminosa, eles também são responsáveis pela cor dos vegetais, tá? Muito bem. Falando em
plasto, a gente vai focar num tipo bem importante que não é o eritroplasto nem o xantoplasto, e sim o cloroplasto. O cloroplasto tem a clorofila, por isso ele recebe esse nome. São plastos cheios de moléculas de clorofila, né, galera? Responsáveis, então, pela coloração esverdeada aí. Então, aqui você vê algas, né, contendo os cloroplastos, as algas eucarióticas que a gente comentou, tanto unicelulares, como a Chlamydomona, como a Zygnema ou a Spirogyra, que são pluricelulares. Aqui é só para você perceber que nas algas o formato do cloroplasto é variado, diferente da forma encontrada nos vegetais, tá? Então, por exemplo, aqui nessa alga Chlamydomonas, o cloroplasto ele tem o formato de uma ferradura. Na alga Zygnema, ele tem um formato estrelado, ó, né, o tipão dele. E aqui na alga Spirogyra, ele tem o formato de um espiral. Então, pode ser só um cloroplasto, né, na forma de ferradura, na forma espiral, ou vários na forma estrelada, tá bem? Bom, e nos vegetais, como são os cloroplastos? Eles têm um formato ovoide, tá? Cheio de membranas dentro, ricas em clorofila. Então, aqui, ó, nessa imagem, você tem aqui uma célula destacada aqui no meio, a parede celular, né, bem reforçada, com os cloroplastos dentro. A gente vai ampliar uma célula vegetal, tá? Óvaculo de suco celular, parede celular, e aqui você tem o cloroplasto. E dando um zoom no cloroplasto, aqui num esqueminha, ele tem uma membrana externa, uma interna que forma essas lamelas aqui de membrana, que se dobram muito sobre si mesmas, formando os tilacoides. Tá? Aqui é uma micrografia eletrônica de cloroplasto, não revela o tamanho para você perceber assim, mas ó, aqui dá para ver as membranas sobrepostas, né, formando os tilacoides. Tá? Vai ter que saber bem a estrutura de um cloroplasto quando a gente falar de fotossíntese, porque como a fotossíntese acontece dentro dessa organela e é um processo bastante complexo, então vai ser importante conhecer a estrutura do cloroplasto. Aqui tem uma imagem um pouco, talvez melhor, mais didática, para a gente entender aí melhor o cloroplasto. Então aqui lembrando da célula vegetal, né, galera? Vamos dar o destaque aqui para o que importa hoje, né, que é esse tipo de plasto chamado cloroplasto. Aumentamos aqui um cloroplasto, aqui dá para você ver bem esse aspecto ovoide, né, ovalado que ele tem, com duas membranas, uma externa e uma interna. A membrana interna forma lamelas, que são membranas espalhadas, que daí elas se dobram sobre si mesmas, formando pilhas de membrana, tá? Cada membraninha dessa, como se fosse uma moeda, vamos dar um zoom aqui, ó, tá? Como se fosse uma moeda, chama-se tilacoide. Então, essa pilha de tilacoides é o que a gente chama de grânum. E o conjunto de todas as pilhas aqui dentro a gente chama de grana, que é o plural de grânum, tá? O que tem de importante nesse tilacoide? Você está vendo aqui, eles estão abertos, né? Tem o interior dessa estrutura, ele é revestido por membrana, tá? Então, aqui é um destaque para a membrana do tilacoide. É de mesma natureza da membrana plasmática, dupla camada lipídica. Aqui vai estar encaixada várias moléculas de clorofila, que na aula de fotossíntese a gente vai mostrar isso para você. As moléculas de clorofila ficam aqui no meio, né, da dupla camada lipídica, tá? Então, dando um zoom aqui só para a membraninha do tilacoide. Galera, o meio do tilacoide tem um espaço aqui entre essas pilhas de membranas, entre os grânum, né? Tem um meio amorfo que contém água, substâncias inorgânicas como sais minerais, substâncias orgânicas como vários tipos de enzimas, proteínas. Dentro do cloroplasto tem DNA próprio, tem RNA, tem ribossomos, tudo nesse meio aí do cromossomo. O meio do cromossomo a gente chama de estroma, tá? Esse espaço onde tem essas pilhas de membranas aí. Então, a fotossíntese é um fenômeno importantíssimo que vai ocorrer tanto aqui nos tilacoides, tá? Uma parte do fenômeno acontece aí, como acontece nesse meio rico em enzimas, que é o estroma do cloroplasto. Pessoal, só te falando aqui que o DNA, que faz parte aqui, que tem dentro do cloroplasto, ele contém genes responsáveis por produzir as enzimas que vão participar do processo de fotossíntese. Não tem a ver com os cromossomas, né? O DNA que forma os cromossomos está no núcleo das nossas células, ok? Os ribossomos que são encontrados dentro dos cloroplastos, assim como dentro das mitocôndrias também, são parecidos com os das bactérias, tá? São menores do que os ribossomos encontrados no citoplasma das nossas células, né? Ou das células dos vegetais, no caso.
Então, essa estrutura do cloroplasto aqui vai ser necessário você ter esse conhecimento, né, para entender bem o fenômeno da fotossíntese, tá? Então, do cloroplasto, é isso aí, né, galera? Rico em moléculas de clorofila. Então, a importância que tem essa organela, produtora aí de matéria orgânica, né? Matéria orgânica é produzida aqui dentro e daí armazenada pelos vegetais, tá? Essa foto aqui é bacaninha porque te mostra aí as células, né? Várias células da parede celular, o contorno da parede celular com os cloroplastos aí dentro, tá? Os cloroplastos, ó, carregados de pigmento verde, são responsáveis pela fotossíntese, micrografia óptica com aumento de 100 vezes. Então, o microscópio óptico, a gente coloca lá a objetiva, né, de 100 e você consegue perceber aí os cloroplastos, tá? A origem dos plastos, pessoal, de onde surgem esses plastos existentes nas células vegetais e nas algas? Bom, tem que existir uma vesícula primitiva, né, bem pequena, que é o proplasto. Os plastos também podem ser chamados de proplastídeos, então também podem ser chamados de plastídeos, por isso aqui também está escrito proplastídeo, tá? Essa bolsinha bem pequenininha é existente no gameta feminino. Então, quando ocorre a fecundação lá no gameta feminino, virando zigoto, e esse zigoto vai originar todo o corpo do vegetal, né? Primeiramente, claro, o corpo do embrião e futuramente o corpo do novo vegetal ou da alga. Então, essas pequenas bolsas já existem lá nos gametas femininos, tá? Bom, muito bem que já vão fazer parte do corpo, então, da célula depois. E o que acontece com esses proplastos ou proplastídeos? A parte da planta que ficar debaixo da terra, que não receber luz direto, os proplastos, eles não conseguem formar toda aquela organização de membranas, não conseguem formar todos os tilacoides, isso não será formado, né, porque não vai ter clorofila. Então, vai formar aí os leucoplastos, que são bolsas especializadas em armazenar as substâncias nutritivas. Então, aí formam os leucoplastos, que tem lá aqueles tipos que a gente comentou com você, os amiloplastos, oleoplastos, né, os proteoplastos. Então, são diferentes leucoplastos produzidos a partir desse proplasto que fica na sombra, que fica debaixo da terra, que não recebe iluminação direta, tá? Então, os leucoplastos surgem dessa forma. E os cloroplastos ou os cromoplastos, os plastos coloridos, surgem da parte que fica exposta à radiação solar, tá? Então, aí consegue se formar lá a membrana interna, formam-se aquelas dobras lá, né? Forma aquelas dobras, formando os tilacoides bem organizados aqui dentro, repletos de clorofila, né? E dos outros pigmentos também, aí no caso dos demais cromoplastos. Então, os cromoplastos, assim como o cloroplasto, surge dos plastos na parte que fica exposta à luz, tudo bem? Então, essa é a origem tanto dos leucoplastos como dos cromoplastos, inclusive os cloroplastos. Então, pela presença ou ausência da luz, tá? Pessoal, tem mais uma organela que fala nessa mesma aula, fala dos vacúolos. Existem vários tipos de vacúolos, tá? Nessa aula está dando ênfase para você do vacúolo de suco celular, mas vamos recapitular rapidinho aí. Vocês lembram dos vacúolos existentes nos protozoários, por exemplo, naqueles que são hipertônicos, que vivem no rio? Os protozoários de água doce, eles são hipertônicos em relação ao rio. Então, eles têm os vacúolos pulsáteis ou contráteis, que se enchem de água, contraem e eliminam o excesso de água junto com algum produto nitrogenado, algum resíduo, fazendo o equilíbrio osmótico desses protozoários, permitindo que eles vivam lá no ambiente de água doce, né? Então, perfeito. Tem vacúolos digestivos também que se formam nas células, que o lisossomo vai lá, despeja as enzimas dentro, né? Ocorre toda a digestão, o que é importante permanece na célula, o resto vai ser eliminado. Existem aí também os vacúolos que armazenam substâncias resultantes do metabolismo. Vocês viram isso comigo lá naquela aula de secreção, lá de tecidos de secreção, as ráfides, as drusas que armazenam excreções dos vegetais em forma de minerais, né, cristalizados lá. Então, tem vários tipos de vacúolos. E o vacúolo de suco celular.
Quando a célula é jovem, células meristemáticas, células que se dividem muito, promovendo o crescimento e a formação dos tecidos permanentes de uma planta, os vacúolos são pequenininhos, tá? São bolsas cheias de água, mas são pequenininhos, tem vários numa célula. A partir do momento que essa célula vai se tornando adulta, que o vegetal vai crescendo, esses vacúolos pequenos eles se fundem formando vacúolos maiores, que pode ser um vacúolo, 2 vacúolos, tá? 3, mas não muitos. E eles ficam, né, geralmente bem maiores por essa fusão. A membrana que delimita aqui o vacúolo de suco celular é chamada de tonoplasto, tá? Então, só uma curiosidadezinha aí. O que tem aqui dentro? Aqui dentro tem água, tem vários tipos de solutos, como sais minerais, tem substâncias orgânicas, como pigmentos, tem proteínas, tá? Então, por ter solutos aqui dentro, esse vacúolo, ele faz a controle de água e saída de água, né? Entrada e saída de água na célula. Então, por isso, ele tem a função de fazer a regulação osmótica ou equilíbrio hídrico da célula, tá? Então, essa função é importante aí. Aqui dentro também do vacúolo, também tem alguns pigmentos que não estão associados com a absorção da energia luminosa, como aqueles lá nos cromoplastos, mas sim simplesmente para dar cor, uma cor bonita nos vegetais, aquela cor de meio azulada, violeta, tá, roxa. Então, é devido a antocianinas que tem aqui dentro desse vacúolo, tá? Que dá esse colorido diferente aí para as pétalas de flores, tá? Para alguns tipos de frutos, enfim. Bom, pessoal, nessa aula aqui, tá, nós vimos 2 organelas importantes aí, que são os plastos, né, e os vacúolos de suco celular. Então, né, exclusivos de células vegetais e de algas. Então, nós vamos ficar por aqui, né, essa foi a aula 16 aí da frente A, fechando essa frente A dessa apostila aí, número 4, tudo bem? Pessoal, estou sempre à disposição para as dúvidas. Um beijo para vocês, fiquem bem e até uma próxima aula.